Olá, muito boa noite aos alunos que estão conosco aqui ao vivo, gravando, assistindo e gravando essa aula que vai ao ar agora no domingo. Um bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo, uma boa tarde para você que está acompanhando em algum outro horário diferente, mas é uma alegria, um prazer ter vocês aqui conosco, prontos para estudar a Bíblia, prontos para continuar o estudo no Evangelho de Lucas. Como você viu aí no título dessa escola bíblica, né, está escrito: está chegando a hora. Então, estamos ali caminhando para o fim do ministério de Jesus Cristo na terra, com os seus discípulos, presencialmente ali, a ação de Jesus. E por isso, então, deste título, a gente vai hoje refletir nos capítulos de número 19 e número 20, tendo aí só mais 4 capítulos para as próximas lições, para as outras 3 lições que virão. Então, teremos aí um tempo interessante para nos dedicarmos a eles. E hoje nós vamos observar 2 pontos a respeito desses capítulos. Primeiro, Jesus vai trabalhar ali, como ele está chegando no final deste seu ministério terreno, então ele vai trazer aqui a ênfase em sua missão e também alguns ensinamentos a respeito do reino de Deus, a respeito de como se deve proceder e agir a partir do momento que você faz parte deste reino. Então, vou pedir aqui a irmã Emilce, leia para mim Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem. Então, perceba o seguinte: esses 2 aspectos nós vamos verificar tanto na missão de Jesus, em seu ministério, quanto nos seus ensinamentos a respeito do reino de Deus. O reino, ele é um reino formado por homens e mulheres arrependidos, homens e mulheres que um dia foram enxergados, eram vistos pelo próprio Deus como perdidos, ou como a gente costuma falar e ver nos textos bíblicos, os pecadores. Né? Então, o reino de Deus é composto por esta gente. Gente que viveu no pecado e foi regenerado por Cristo. Gente que estava perdido longe da casa do Pai, ou como uma ovelha perdida, como nós já vimos ali em Lucas 15, mas encontrados, achados pelo Pai através de Jesus. E aí nós vamos trabalhar aqui em 2 frentes, tá bom? Primeiro nós vamos falar sobre o reino e os recursos, ou o reino também, em boa parte, o dinheiro. E depois nós vamos falar sobre Jesus e sua missão, tá? Então nós vamos ler bastante aqui hoje, vamos dedicar bastante nesses capítulos. Não vai dar para trabalhar tudo, tem bastante assunto para trabalhar nesses 2 capítulos, então a gente vai abordar apenas alguns. Primeiro, o que de fato tem valor no reino de Deus? Se você fosse listar ali o que é mais precioso, o que é mais valoroso no reino de Deus, qual seria a moeda ou a joia mais preciosa? Vamos aí abrir em Lucas 19. Irmão Emilson, lê para mim do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, de 1 a 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha,
Eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito obrigado. Então, nós temos aqui uma história muito famosa, muito conhecida, usada muito também para se falar na classe das crianças, né? A história sobre Zaqueu, um cobrador de impostos, aliás, o chefe dos cobradores de impostos, provavelmente ali daquela região, da região da Judéia ou da região ali de Jericó. E nós vemos aqui de novo Jericó. Jericó é uma das cidades mais interessantes ali, porque Jesus tem pelo menos ali 2 a 3 passagens pela cidade e conta uma parábola próximo dessa cidade. Jericó era uma cidade que está no nível mais baixo do que Jerusalém. Jerusalém está no topo da montanha, Jericó está abaixo da montanha ali do Monte Sião, né? Está ali ao pé, um pouco mais à frente do Monte Sião. E lá você vai conhecer, por exemplo, a história do cego Bartimeu, um dos únicos cegos ali que é nomeado. Também os outros 2 cegos que têm a mesma fala de Bartimeu, que é Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Bartimeu fala, tem compaixão de mim. E nós temos também, além da história de Zaqueu, a parábola do semeador. Então, a parábola do semeador não, a parábola do bom samaritano, né, que nós vimos também ali por volta do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Deixa eu confirmar se é o 15 mesmo. Me fugiu aqui, eu acho que não é o 15, não. Não é o 15, não. É o 10, se eu não me engano. É isso aí. A parábola do bom samaritano é no 10, a partir do versículo 25. Então lá, eles vão sempre trazer essa ilustração. É uma cidade importante ali da região, tem a sua relevância, inclusive uma relevância comercial, por conta de concentrar ali pessoas como Zaqueu, por exemplo, né? E você tem aqui, então, uma postura diferente. Perceba, Zaqueu era o chefe dos publicanos. O publicano era o cobrador de impostos do Império Romano, porque também havia o cobrador de impostos do templo. O cobrador de impostos do Império Romano era enxergado como um traidor de toda a nação, porque ele tirava dinheiro da nação e recurso, presta atenção nisso, que a gente vai falar disso mais para frente, recurso que não ia para ser aplicado ali na Judéia ou na Galileia, por exemplo. Ou seja, isso ia para os cofres do Império Romano e o Império aplicava como bem entendia. Teve uma qualidade ou outra que foi boa para o mundo da época, que foi a produção de estradas. O uso ali das estradas, mas se você queria usar a estrada, tinha que pagar imposto. Não é tão diferente de hoje, né? Bem, e por conta disso, Mateus, Zaqueu e outros cobradores de impostos eram enxergados como inimigos, traidores da nação, do povo judeu, em especial Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos, como é descrito o texto. E aí você vê a indignação das pessoas aqui no capítulo 19, no versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. É muito interessante esse pensamento das pessoas de que, porque eles tinham algum tipo de pecado visível, então esse era o pecador, ou um pecador. Os demais, então, não eram. Então, havia uma lógica totalmente distorcida, ainda há muito desta lógica hoje sobre esta questão de que se há pecado ou não. Mas, pois bem, nós começamos aqui fazendo uma pergunta: o que de fato tem valor no reino de Deus? E nós temos observado que não é bem o dinheiro, não é o valor monetário. A gente falou na aula passada, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo de número 21 e 22, em especial aqui o capítulo 21, ele vai descrever um pouco da cidade celestial.
E ele vai dizer aqui que a cidade, a Nova Jerusalém, como é chamada no texto, ela tem ruas de ouro. Então, o que para nós hoje tem um grande valor, lá vai ser um paralelepípedo. Lá vai ser uma lajotinha que fica no chão para você pisar. A gente já consegue ver que o valor para o reino de Deus é um negócio bem diferente. Vamos fazer uma comparação? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o jovem rico, né? Então, olha aqui a conclusão do jovem rico. Lucas 18, 23 e 24, capítulo anterior. Né? Vira aí uma página na sua Bíblia e você vai ter aqui a seguinte narrativa. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí você tem agora uma comparação à fala de Zaqueu, em Lucas 19:8, dizendo: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então você tem aí dois homens em posturas, em posições diferentes. E mesmo com essa postura diferente ali, aliás, posturas diferentes, porém, numa classe social semelhante. Qual é a grande diferença? O que nós precisamos entender é que Jesus não está condenando o dinheiro ou até mesmo a riqueza ou a posição social, o status social. Não, nesse texto ele não está falando sobre isso. Ele está justamente colocando aonde está o seu tesouro. Ao jovem rico, qual era a coisa mais preciosa para o jovem rico? A coisa mais preciosa era o dinheiro. Por isso que Jesus faz uma provocação. Então você vai vender tudo que você tem. O que é mais precioso para você? E aí ele então já sabe no coração do jovem rico o que era mais precioso. Então, olha, você vai livrar-se do que é mais precioso para você e vai ter a mim como o maior tesouro, vai ter o reino de Deus como o maior tesouro. Zaqueu já demonstra justamente o contrário. Ele demonstra, olha, finalmente eu achei aquilo que é de mais precioso para a minha vida. Eu achei aquilo que tem o maior valor para a minha vida. E isso que tem o maior valor para a minha vida é o reino de Deus, é o seu rei, o seu Cristo, que é Jesus. Então ele diz: Senhor, eu abro mão da metade dos meus bens. Veja que interessante, ele não deixou de ser rico. Ele não deixou de ter recursos. Então não é sobre isso que nós estamos falando. Eu abro mão de metade dos meus bens. E quando ele diz, se a alguém eu extorquir, devolverei 4 vezes mais, isso está demonstrando, primeiro, arrependimento. E segundo, ele excede a justiça que era dada naquela época. A justiça, segundo tanto a lei dos fariseus quanto a lei do Antigo Testamento, dava ali reposição, dependendo do caso, reposição daquilo que você roubou de uma outra pessoa em algo de igual valor, dependendo da situação, até dobrar aquele valor. Zaqueu está dizendo, eu darei 4 vezes mais. A justiça que nos é imposta para mim não será suficiente. O que ele demonstra aqui é o verdadeiro arrependimento e com o arrependimento a salvação. Então Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, aqui este é filho da promessa de salvação que há em Jesus. O que tem maior valor no reino de Deus? Um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido. O Senhor não desprezará, diz o profeta, diz o próprio Senhor aos profetas. Ele não despreza um coração humilde, um coração arrependido. Então, isto é o que tem de grande valor para o reino de Deus, porque um coração arrependido é um coração disposto a obedecer a Deus. É dizer, este caminho que eu estava seguindo
não estava certo, não era o melhor caminho, não era o que eu deveria fazer. Eu quero sair deste caminho e agora eu quero andar por um novo caminho. Essa é a postura de Zaqueu. E Jesus diz: a este chegou a salvação, a este a o perdão, a este ele foi então achado como o filho pródigo, lá em Lucas 15. Este filho que estava perdido, ele foi encontrado. E este é o grande foco do reino de Deus, esta restauração, esta reconciliação que Cristo promove. E aqui eu quero trazer, então, um parêntese, ainda falando sobre o recurso financeiro. Então, vou pedir aí a um dos alunos que lê para mim, Lucas, agora nós vamos lá para o capítulo 20. Então, eu vou fazer aqui um recorte do capítulo 20. Leia para mim do versículo 21 ao 25. É apenas esse que eu vou pular, porque o assunto casa bem com o que a gente está trabalhando aqui. Lucas 20, do 21 ao 25. Quem achou, pode ler. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto e que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? E ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muito bem. Aqui nós fazemos um parêntese para falar, já que estamos falando um pouco sobre dinheiro e o reino, a gente vai olhar algumas coisas de como o mundo olha e como nós olhamos, como a ética brasileira enxerga, a moralidade brasileira enxerga e como nós enxergamos. Muito bem, aqui eles fazem uma pergunta legítima. Lembre-se, os judeus eram um povo oprimido. Eles deixaram ali o cativeiro na Babilônia e voltaram para Israel com o mando de Ciro o Persa. Então eles saíram do cativeiro da Babilônia e eles ficaram agora não em cativeiro, mas sobre o jugo e o olhar do Império Persa. O Império Persa foi dominado pelo Império grego, ali com Alexandre o Grande. E aí, então, Israel agora devia impostos e serventia ao Império Grego. Depois, o Império Grego foi derrubado pelo Império Romano, Império atual. Ou seja, eles nunca tiveram, depois do cativeiro, eles não tiveram mais a independência onde eles poderiam decidir como administrar o país, como gerir os recursos da nação, do povo ali existente. Tudo, então, tinha uma destinação. Então, há uma indignação por parte do povo, porque pensa o seguinte, foi o que a gente falou no comecinho aqui da aula. Você está pagando imposto, mas este imposto está indo para outro país. Ou seja, não vai ter a menor chance dele ser aplicado. Pode ser mal gerido, pode ser até roubado, mas esse recurso, este oficialmente não vai ficar, não vai ser aplicado na tua terra. E era uma carga tributária pesada. Era tão pesado que surgiram as aldeias, sabe, Betânia, Nazaré e algumas outras ali que são colocadas, que são vilarejos ou aldeias. As pessoas optaram por saírem da cidade, morarem fora da cidade. Na cidade você tinha muitas comodidades e eles morarem aos arredores ali, esses pequenos povoados. Então você vai ver muitas vezes um povoado, vai ver a expressão povoado, vilarejo ou vilas ou algo do tipo, né? Estes pequenos povoados, eles saíam, eles viviam fora da cidade para não ter que ficar pagando imposto na cidade. Então, assim era o pensamento.
Então eles fazem até uma indagação um tanto quanto legítima, que era a indignação do povo de Israel. Porém, quem está perguntando, como vocês viram ali, os espiões, é porque os fariseus, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, mandaram pessoas se disfarçar, pessoas disfarçadas de boa gente, pessoas do povo, para fazerem perguntas para Jesus, para tentar apanhar ele em alguma armadilha. E essa aqui é mais uma armadilha. Mas é um ensinamento valioso para nós. Perguntam, Jesus, é certo pagar imposto a um governo que não nos beneficia? É certo pagar imposto a um governo corrupto? É certo pagar imposto a um governo que não está interessado nos nossos interesses, não quer cuidar de nós? Tá vendo? A pergunta é um pouco mais séria. Porque a gente fala, é certo pagar imposto? Não, não, agora eu estou falando de um exemplo de um governo bem ruim, gente. O Brasil nunca teve um bom governo, senão a situação do nosso país seria outra, historicamente, estou falando desde que o Brasil foi colocado como uma república, por exemplo, então, olhando ali para a democracia e para o Brasil, república, nós nunca tivemos bons governos, mas olha, eu prefiro muito mais todos os governos do Brasil do que o Império Romano. A situação lá era bem ruim. Mas vamos pegar então a nossa situação. Pense um brasileiro chegando a Jesus dizendo: é certo pagar imposto para esse governo que aplica mal, faz uma gestão ruim dos recursos, não consegue usar bem, tem roubos e tem desvio de impostos? E Jesus pega e fala: olha, pega o papel moeda aí. Pega essa moeda. De quem é a figura? E eles respondem: é do imperador. Então, se o imperador quer isto, dê a ele o que ele deseja. Agora, entenda o seguinte: você não deve só dar ao imperador o que ele deseja, você deve dar a Deus o que ele deseja. Jesus está dizendo o seguinte: por que você está preocupado com este recurso? Por que você está preocupado com o dinheiro? Este não é o maior tesouro do reino de Deus. Isso não é importante para aquele que é o dono de todas as coisas. Tanto que Jesus ensina ali no Sermão do Monte, dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele está ali dizendo: não se preocupem com o que comer ou com o que vestir. E aí ele vai mostrando: Deus cuida dos pássaros, Deus veste as flores do campo, a erva do campo, que não tem tanta importância assim, que hoje é plantada, amanhã é jogada ao fogo. O pássaro que é frágil, que tem uma vida delicada e muito mais curta que a de um ser humano, se Deus cuida assim da criação, você acha que ele não vai cuidar de vocês? Então, é certo? Claro que é. Lembre-se que o que a Bíblia nos ensina sobre a autoridade. Nós devemos respeitar a autoridade que é instituída por Deus. Então, toda autoridade é colocada sobre nós com a permissão do próprio Deus, com a instituição do próprio Deus. Nós ainda, inclusive, temos o dever de orar pelas nossas autoridades, e Jesus está dizendo: sim, você vai pagar. Você deve recolher, deve ser, porque este não é o grande valor. O grande valor é mostrar a justiça do reino de Deus. Agora, quando ele está dizendo dar a Deus o que é de Deus, ele não está falando apenas, por exemplo, de um dízimo ou de uma oferta. Porque, de novo, vamos observar ali o salmo que nos diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o que pertence a Deus? Tudo. Tudo pertence a Deus. Então, o que eu devo dar a Deus? Tudo. Todo o meu dinheiro? Sim, porque não é seu. Eu não estou dizendo para você levar todo o seu dinheiro à igreja. Eu estou dizendo para você perguntar a Deus como você vai administrar o seu dinheiro. Mas não é só dinheiro.
A Bíblia disse tudo. Então, suas roupas, o seu tempo, a sua saúde, os seus talentos, as suas habilidades. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus ele deixa bem claro, nós vimos isso no capítulo de número 18, quando Jesus fala logo após esta história com o jovem rico, e isso está ali no versículo 29 e 30, dizendo, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na era presente, e muitas vezes mais na era futura, a vida eterna. Então, tudo pertence a Deus. E nós devemos administrar, nós não somos donos, nós somos mordomos, administradores. Eu sou administrador da minha saúde, da minha família, dos recursos financeiros, do meu patrimônio, dos meus talentos, dos meus dons, das minhas habilidades, dos meus relacionamentos. Tudo isso pertence ao Senhor. E para a gente fechar esse primeiro bloco e justamente falar, entender com mais profundidade isso que Deus está falando, isso que Jesus está falando, nós vamos observar então a parábola das minas. E aí você vai entender aqui, nós vamos ler ela resumidamente, tá? Como já disse, o estudo de hoje é o capítulo 19, o capítulo 20, então se você não fez a sua leitura aí durante a semana, aproveita para depois fazer a leitura completa. Vou pedir aqui a um dos alunos, leia para mim Lucas 19, do 11 ao 13, e aí depois pode pular e ir do 19 ao 26. Lucas 19, do 11 ao 13, e depois vai do 19 não, do 20. Do 20 ao 26, tá bom? Pode ler. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, se tu sobre 5 cidades. Veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tiras o que não depositaste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe respondeu, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o recebesse com os juros? Então disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Muito bem. Então nós temos agora aqui um princípio que é dado com base, inclusive, no que nós já estudamos. Jesus traz essa parábola, a expressão minas, né? É uma unidade ali, é uma moeda que era equivalente a 100 denários. Então, 100 dias de trabalho braçal. Então, já tinha
um certo valor. Aqui nós estamos, então, falando 10 minas, então, 1.000 denários, né? Então, era um recurso bem interessante. Mais de 3 anos de trabalho braçal aqui a gente tem com Jesus trazendo essa parábola. E ele deixa uma instrução muito clara. Eu estou dando este recurso a vocês, e aqui pense no seguinte: nós temos uma mentalidade, um tempo diferente sobre a questão de servo. O servo aqui é entendido como escravo, mas a escravidão deste período, era muito diferente da escravidão dos tempos de agora. Então, os escravos, eles ali eram tidos muito mais como servos, no sentido de que eles tinham tarefas. Então, por exemplo, você lembra lá de José, que era escravo de Potifar? Ele era o administrador da casa, ele era o mordomo da casa de Potifar. E aqui Jesus, então, traz a realidade daquele período, mostrando, olha, esses são administradores do dinheiro. Então, o senhor deles deu um recurso financeiro a eles para que eles administrassem e fizessem render aquele recurso. 2 deles trazem um rendimento, um bom rendimento, e um deles não o traz, não perde o dinheiro, não perde o recurso, mas também não faz render. Ele não cumpre a ordem do seu senhor. A ordem era para fazer render. Então, ele tem ali uma sentença, ele tem ali uma condenação sobre ele. O que Jesus está trabalhando aqui? Ele não está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre aquilo que Deus confia a você. E aí pode ser muita coisa, né? Então, sobre tudo que Deus tem dado a você, do que você tem multiplicado, feito render. E aqui eu não estou falando, eu ponho o meu dinheiro, não é para interpretar errado. Deus me deu dinheiro, eu estou colocando ele na poupança, eu estou colocando ele no investimento e fazendo ele render. Estou cumprindo o que Deus quer. Não é isso não, querido, não interprete errado não. Certa vez, apenas um parênteses, eu ouvi um pastor contando uma ilustração sobre esta parábola, onde ele tem ali um ministério de pregação, e ele disse, olha, se você não está fazendo render o talento que Deus deu na sua mão, o recurso que Deus deu na sua mão, então eu sou o banqueiro. Você coloca esse recurso no ministério e com esse recurso eu vou pregar a palavra. Jesus não está ensinando você a terceirizar aquilo que ele lança à sua mão. Mas pense em tudo. Tudo que Deus deu à sua mão. Recurso financeiro, seus talentos, suas habilidades, seus relacionamentos, a gente já falou um pouquinho, né? Sua família, seu trabalho. O que de tudo isso que Deus tem colocado à sua mão, você tem levado para o crescimento do reino de Deus? Seus relacionamentos. Quantas pessoas têm sido transformadas por Cristo através da sua vida? Seu recurso financeiro. Quantas pessoas você tem abençoado? A quantos você tem tido a possibilidade de auxiliar, de abençoar? E, olha, eu já vi generosidade com gente que você pode até dizer, não, mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Eu já vi generosidade de gente que praticamente não tinha nada. Eu lembro de uma vez, nós tivemos aí um apresentador muito famoso, né, o Gugu Liberato. Eu lembro de uma vez que o Gugu Liberato ele se disfarçou de morador de rua e ele foi comer ali no projeto do Bom Prato, né, um projeto que nós temos aqui em São Paulo, ali no restaurante do Bom Prato. A refeição custa R$1. E ele sentou-se lá, mas ele se mostrou ali que ele não tinha condição, ele não tinha R$1. Eu já almocei no Bom Prato. Aliás, é muito bom, viu? Na época que eu trabalhava na rua, eu trabalhava na rua ali, visitando lojas para trabalhar ali no ponto de venda dos produtos que a gente trabalhava, e eu tinha um vale-refeição de R$8, então eu queria usar esse recurso para auxiliar na faculdade, no transporte público, então quando dava, eu comia no Bom Prato e gastava meu R$1.
É um lugar super limpinho, é um lugar com uma comida muito gostosa, muito bem preparada. E ali, por que eu estou contando isso? Porque no Bom Prato sentava gente de terno do meu lado, gente com uniforme de empresa como eu, moradores de rua, pessoas profissionais da limpeza, todo tipo de gente. Idoso, criança, adultos, meia-idade, todo tipo de gente. Ou seja, tinha muita gente que tinha condição de compartilhar, dar R$ 1 pro Gugu ali disfarçado de morador de rua. Quem pagou a refeição dele foi um outro mendigo. Então, sim, Deus consegue, Deus dá-lhe a possibilidade de você ser generoso com o que você tem. Nós temos que ter em mente que tudo que Deus nos dá à mão, nós devemos multiplicar. Então, os relacionamentos, as pessoas que se relacionam conosco, elas têm que sair melhores. O quanto você já contribuiu para a vida de alguém, para que essa pessoa crescesse. O quanto você, que trabalha numa empresa, tem trabalhado para o crescimento da vida dos outros. Clientes, colegas, o patrão, ou você que tem empregados, tem funcionários trabalhando para você. O quanto do evangelho do reino de Deus tem transformado as pessoas através da tua vida. Tudo isso que Deus está colocando na tua mão, a sua família, seus filhos, netos, sobrinhos, primos, irmãos, pais e mães, tudo isso que Deus está colocando na sua vida é para que você faça render. E render não no valor deste mundo, sim no valor do reino de Deus, como a gente viu no começo dessa aula. Ali é que traz real e verdadeiro rendimento. Por que o texto, Jesus termina ali o versículo 25? Olha, o 25 e 26. Aquele que tem mais, lhe será dado, e o que tem, e o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Simplesmente porque aquele que tem e tem mais está demonstrando que está multiplicando. Então ele tem capacidade de multiplicar mais. Se ele administrar 10, ele vai conseguir administrar 11. Então, é uma amizade que deixa de ser seu amigo, se torna amigo de alguém que será abençoador na vida dele. É um recurso financeiro. É algum outro tipo de relacionamento. Ou várias outras situações. Não se apegue só a questões materiais, mas é o exercício de um dom, ou de um talento, ou de uma habilidade, de um conhecimento intelectual. E aquele que tem pouco, ou que é fiel no pouco, e no pouco eu estou dizendo, aquele a quem o Senhor não trouxe tantos recursos, mas nem o pouco que trouxe, esse não recuperou, esse ficará sem nada. Porque demonstrou que não é fiel no pouco, portanto não será fiel no muito. Não é quando eu estiver, quando eu estiver lá, aí as coisas vão ser diferentes. Aí eu vou ajudar todo mundo, aí eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou ter tempo para abençoar os outros. Não é assim que funciona. Se a gente não começa de baixo, Deus não vai colocar a nós recursos maiores que serão maldição na nossa vida e maldição na vida de muitas outras pessoas. Muito bem, vamos passar aqui para o segundo bloco dessa lição, que é Cristo e a sua missão, Cristo e o seu ministério. Vamos ler aqui, agora no final do capítulo 19, dos versículos 35 a 40. É para mim, então, do 35 ao 40. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre ele o jumentinho as suas vestes, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes.
Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Pode ir até o 40. Dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse texto conta sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, ali pela Porta Formosa. Né? Se você olhar ali alguns outros capítulos e outros textos paralelos, outros evangelhos, você vai tendo cada vez mais detalhes. Né? Então, isso aqui é narrado tanto em Marcos quanto em Mateus também. Muito bem. Tudo isso acontece para que se cumpra as escrituras. Quando você lê em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, o próprio evangelista Mateus, o evangelho de Mateus, cita isso e diz ali, diga à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, mais uma vez, Cristo cumpre uma profecia a respeito do seu ministério. Ou seja, aqui há mais uma afirmação que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é Senhor. Ali no versículo 38, onde a população diz: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, isso é também uma profecia de Davi, no Salmo 118, versículo 26, que afirmava justamente isso. Bendito é o rei. Ali, então, as pessoas já estão assumindo. O Messias, inclusive, ele tinha essa figura de rei. Quem seria o Messias seria aquele que reinaria sobre o reino de Israel. E a grande questão ali são, de novo, os fariseus que dizem: Mestre, mande que seus discípulos se calem, olha o que eles estão falando, repreende eles. E Jesus dá a declaração: se eles se calarem, as pedras clamarão. Você já pensou? Jesus entra pela cidade de Jerusalém nesta entrada triunfal e ninguém fala nada. Não há pessoas ali. Mas nenhum dos discípulos, ninguém reconhece Jesus. Você já pensou o que aconteceria? As pedras ali começariam a abrir as bocas, uma pedra com boca, não sei, não consigo imaginar essa cena, e elas clamariam dizendo que este é o rei. Assim como os discípulos ali fizeram, a multidão ali clamou pelo rei, a pergunta é: pelo que você tem gritado? Porque a expressão que é dada aqui pela multidão, eles falavam em alta voz, ali no versículo 37, eles estavam gritando. Jesus usa a expressão ali, clamarão, que era o chamar ali de maneira mais forte. O que tem sido o mais forte na tua fala? Não, eu não sou aquele de gritar, não, eu falo baixo. Eu não sou o que faz escândalo, não. Eu não sou o que fala alto, não. Não é bem isso que eu estou falando. Não é para você aparecer aos demais que você é maluco. Mas existem coisas que você fala alto no sentido de que aquilo te incomoda. A internet hoje é um bom porta-voz para os tímidos, que às vezes não tem coragem de chegar e gritar no meio de uma praça que é contrário a alguma coisa, está revoltado com qualquer coisa, mas você consegue, por meio das redes sociais, manifestar sua indignação.
Você passa ali no WhatsApp, olha que absurdo isso que está acontecendo, e você manda para milhares de pessoas, para todos os seus contatos, coloca nas suas redes sociais. Isso é gritar. Gritar no silêncio, mas é gritar. Aliás, você grita mais alto pelas suas redes sociais do que se você gritasse em público. Gritar em público numa praça, 50 pessoas vão te ouvir? 100 pessoas? Não mais do que isso, inclusive. Só se você ficar o dia inteiro gritando. Fora isso, não. Mas nas redes sociais, o grito é bem alto. O que tem indignado o seu coração? O que motiva você a se mover? O que motiva você a falar aos outros? Isso você tem que saber. Isso que está sendo feito está errado. Ou isto aqui que está sendo feito, isso é o certo. Como eu vi gente engajada politicamente em 2022. De todos os lados. Não, este não pode vencer. Não, este não pode vencer. Não, esse aqui tem que vencer. Não, é este que tem que vencer. Mas, infelizmente, esses gritos, essas altas vozes, não são vozes altas quando se fala sobre Jesus. A pergunta é: será que de todo este povo que se diz cristão, que se diz evangélico, de fato são discípulos de Cristo? A repreensão que os fariseus pediram não era sobre o povo, era sobre os discípulos. Então, pelo que nós temos gritado, pelo que nós temos clamado, qual é o motivo da nossa indignação ou qual é a nossa grande motivação? As pessoas precisam saber que há um rei, que ele é Senhor. Ele vem em nome do Pai. Ele é a paz nos céus. Ele é a glória nas alturas. E isso deve ser o nosso motivador. E esse é o motivo do choro de Jesus. Olha os versículos seguintes, o versículo 41 e o 42 também. Lucas 19, 41 e 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora está oculto aos seus olhos. Como não foi toda a cidade que clamou pelo Rei da Paz, então eles não conseguiram enxergar o ministério de Jesus, a missão de Jesus. É um ministério de paz. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Esse, inclusive, o Efésios 2,14 é o tema da nossa campanha de missões estaduais. Ele é a nossa paz. Jerusalém, os judeus da época acharam que a paz viria se eles tivessem o domínio militar sobre sua região. Se eles tivessem um rei que comandasse a sua região. Mas não era o caso. Tanto que o Messias que eles esperavam, que a expectativa deles estava formada, não foi o Messias que eles receberam. A paz não foi trazida como uma arma, através de uma arma. Não foi uma espada na garganta que apaziguou o conflito. Não era essa a paz que Cristo viria trazer ao mundo. Era a reconciliação, o fim da inimizade com Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:1, que nós
fomos reconciliados em Cristo e nós temos então paz com Deus. Jerusalém tanto não conheceu essa paz de Cristo que ela de fato foi destruída pela tentativa de forçar o seu domínio. No ano 70 depois de Cristo, após uma revolta de um grande grupo ali de judeus, o Império Romano vem e destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, só deixando hoje o que você conhece como o chamado Muro das Lamentações. Só sobrou aquilo. Então, aquele muro tem mais de 2000 anos e está lá porque foi só aquilo que sobrou. Quando eles tentaram estabelecer a paz à força, e quando eu digo a paz à força, eles dominariam, então teriam a paz do seu reinado, do seu governo. E não foi isso, tanto que é o que Jesus fala nos versículos seguintes. O ministério de Cristo, a missão de Cristo é uma missão de trazer paz. Paz com Deus, paz em Cristo. E mesmo quando a situação está difícil, o reino de Deus é um reino de paz. O reino de Cristo é um reino de paz. Porque nós estamos em paz com o reino. Nós estamos em paz neste reino. O último aspecto que eu quero trabalhar aqui com vocês está ali agora no capítulo 20. Vamos ver aqui, eu vou fazer essa leitura. Aliás, eu vou pedir a um dos alunos, leia para mim aqui, nós vamos ler bastante agora, do 9 ao 19. Lucas 20, do 9 ao 19. Pode ler. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a viticultores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo oportuno, mandou um servo aos viticultores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os viticultores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas vendo-o os viticultores, discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. E que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram foi feita a cabeça da esquina? Qualquer que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito o pó. Será feito em pó. 19 também. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta palavra, mas temeram o povo. Muito bem. Então, nós temos aqui esta última, nós vamos trabalhar com esta última parábola, também olhando para o ministério de Cristo e o seu reino. Nós temos aqui várias figuras que são colocadas. Nós temos, então, o homem que plantou a sua vinha, este é o próprio Deus. Aqui está falando de Deus, o Pai. E ele arrenda alguns lavradores. E esta não é apenas uma história que representa o momento em que eles estão vivendo. O versículo 19 diz que os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, eles entenderam que era sobre eles. Não era só sobre eles. Isso é a história do povo de Israel. Os lavradores são o povo de Israel.
Os servos que são enviados aqui são os profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento. Então, aos profetas eles foram várias e várias vezes maltratados pelo povo, foram mortos pelos seus reis também, e não era diferente agora e ali, agora sim falando sobre aquele momento, os lavradores daquele momento, sim, estes sim, sacerdotes, mestres da lei, porque ele está falando agora, o Senhor Davi está dizendo, mandarei o meu filho, aqui no versículo 13, ao meu filho respeitarão. E há uma postura, então, de eles vamos matar o herdeiro e a herança será nossa. Mas que postura é esta? Ora, é muito simples. Os fariseus, os sacerdotes, os chefes deles, eles não queriam abrir mão daquilo que eles haviam conquistado. Se o Messias fosse este que era Jesus, ou seja, não era um Messias, um rei bélico, um rei com poder armamentista, um rei que quebrava com todos os padrões, do judaísmo daquela época, era um rei que tiraria eles do poder. Era um reino, o reino que Jesus pregava era o reino justamente da exaltação dos pequenos, daquele que verdadeiramente era humilde. Todo que se humilhar será exaltado, todo que se exaltar será humilhado. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E isso estava totalmente contrário ao que aqueles homens estavam vivendo. E eles então não aceitavam esse tipo e queriam ficar com a sua herança. Veja que grande engano, que grande erro. Inclusive, isso traz outra parábola que Jesus contou, que é a parábola ali, nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas na verdade a parábola é de um pai que tem dois filhos. E de novo eu vejo aqui a figura do filho mais velho, que não desejava servir ao pai, mas servia ao pai por causa dos bens do pai. Ele deixa isso bem claro. E muitos aqui estavam de olho na herança. Uma das coisas mais tolas da nossa parte é que Deus deixa bem claro, a herança do Filho, a herança de Cristo é repartida conosco. Tanto que a fala do pai ao filho mais velho, tudo que eu tenho é seu. Então, Jesus começa a mostrar, você foi chamado para ser um lavrador, um trabalhador deste reino, um cuidador deste reino. E diante de você estão as bênçãos, os valores, os princípios deste reino. A pergunta é: como você tem cuidado do reino de Deus? Como você tem trabalhado no reino de Deus? Você entende que você é servo, mas também é herdeiro. A beleza de ser um herdeiro autêntico no reino de Deus, ser um filho de Deus, é saber que esta herança é repartida com todos, ou seja, ela deve ser de fato compartilhada, ela não pode ser retida. Qual é, para nós aqui, o grande foco do reino de Deus? É a pedra angular do versículo 17. Vocês, então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou a pedra de esquina, era a pedra que dava a sustentação para toda a construção. E o grande entendimento é, do reino de Deus, há um Senhor, há um Cristo. Este é aquele pelo qual nós devemos olhar e trabalhar. Então você hoje é chamado como um trabalhador. A pergunta é: Deus vai arrendar o seu reino a outras pessoas? Ele já fez isso.
Ele preparou este reino ao seu povo, o povo de Israel, que não administrou bem. E agora este reino é apresentado a todos os que não são do povo, que a Bíblia chama de gentios. Estes gentios, ou seja, nós, os não-judeus, agora estão espalhados em todos os países, em toda a face da terra, levando o cultivo desse reino, plantando a semente do evangelho desse reino e ampliando este reino. Mas ainda há lavradores maus. Mal no sentido de que não estão levando o evangelho, não estão multiplicando as bênçãos do Senhor, mas estão retendo. Não entenderam a missão de Cristo e a missão do seu reino. E só conseguem pensar de maneira egoísta, egocêntrica. Senhor, me dá. Senhor, é para mim. Senhor, eu quero. E quando não tenho, e quando eu perco, e quando eu não recebo o cabrito que me é devido, eu então estou chateado, então me afasto do Pai. Que tipo de cuidado é este? Uma das coisas mais interessantes sobre esta figura aqui, ele usa a figura de lavrador. O lavrador é justamente aquele que cuida da terra. Mas perceba de uma coisa, o lavrador não cuida da terra para si. O fruto da terra é para outro. Ele até come do fruto do salário, mas ele não está lavrando para ele. Primeiro de tudo, ele lava para o Senhor da terra. O lavrador, ele não é o dono da terra. Você não é o dono do reino de Deus. Você não é o dono dos seus bens. Você não é o dono da sua vida. Não, não é você que manda no seu próprio nariz. Você é mordomo de tudo isso. Você é o lavrador de tudo isso, o cuidador de tudo isso. E você foi chamado para cuidar para o Senhor e para os outros. Para dar o fruto do reino de Deus à vida de outras pessoas. E aí você lembra dos mandamentos base do reino de Deus. Amar a Deus, então, cuidar para o Senhor, amar ao próximo, cuidar para o próximo. Tudo que Deus te dá, tudo que vem à sua mão, Cristo lhe dá, para que você multiplique, para que você abençoe, para que você leve a expansão do reino de Deus. Para que mais e mais pessoas tenham o desejo e a alegria de fazer parte desse reino. E a pedra que dá o sustento, esta pedra angular, seja a pedra de sustento da sua vida e seja a pedra de sustento da vida de muitas pessoas. E não seja a pedra de tropeço. Que Jesus Cristo não seja aquele que vai destruir a vida de alguém, mas seja aquele que vai edificar, que vai construir sobre a vida de alguém. Cristo tem esta missão, veio com esta missão às nossas vidas. E nós agora fazemos parte dessa missão. Nós somos os trabalhadores desse reino, os lavradores desse reino. Então, eu convido você a cuidar desse reino. Amém? Obrigado por vocês terem estado conosco. Acompanhe a gente nas nossas outras programações. Se não deixou seu like, deixa o seu like, deixa a curtida, o joinha, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal aqui da igreja, se você ainda não é inscrito, manda no WhatsApp, manda para todo mundo, faz um print, põe no seu Instagram, faz alguma coisa aí. E acompanhe a gente nas nossas próximas programações, nossas redes sociais estão aqui no link na descrição, aqui abaixo, você pode observar, daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã, e à noite, às 18h30, também tem o nosso culto da noite. Você está na Zona Leste de São Paulo, está aqui em São Paulo, Zona Leste, vem
adorar com a gente, vem cultuar e celebrar com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado. Agradecemos seus ensinamentos, pastor Cristiano. Valeu, é mais para todos. Até mais, queridos. Deus abençoe.